Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui na nossa USE Intermunicipal Bauru para podermos tratar de um assunto tão importante, tão vital para os nossos objetivos como espíritas, que é aquela sociedade justa, amorosa, que é aquele desejo que todos nós temos de que realmente o nosso mundo, a nossa sociedade, possa evoluir. E que nós, embora passando por esse período de turbulência em que estamos vivendo, e que os mentores espirituais nos alertam que presentemente estamos numa fase de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, há que ser dado esse passo adiante para a transformação da nossa sociedade. E nós temos, então, duas grandes forças para a transformação da sociedade. Não é? Nós, espíritas, temos certeza na contribuição que a doutrina espírita oferece como uma das forças do bem para essa transformação. E na qual, de uma maneira ou outra, todos nós estamos empenhados. Principalmente esse grupo que aqui está reunido. Não é? Somos representantes de casas espíritas, de entidades espíritas, temos consciência da nossa oportunidade de participação para esta melhoria, para esta transformação. Do outro lado, nós temos a política, que acabamos de ouvir pelos representantes da OAB. O assunto é tão sério, tão importante, que ao longo do tempo, dos anos, o direito vem aprimorando as normas que devem reger o exercício da política, sobretudo da política partidária. Então nós vamos conversar alguma coisa com vocês. Naturalmente, alguns aqui já conhecem, outros sabem, e outros sabem muito mais do que eu, até eu reconheço, né? Mas vamos dar aqui também a nossa contribuição. O Espiritismo e a política para a nova sociedade. Nesse título, que é o título de um livro que nós lançamos em 1982, e tem base no estudo e reflexão que nós fizemos sobre as leis morais do Livro dos Espíritos. E nós colocamos, então, reflexão e ação para espiritualizar o social. Quer dizer, então, pensar, refletir, mas agir com as contribuições que os conceitos espíritas oferecem para também colaborar nessa transformação social. Mas vem uma pergunta: o que é política? Muitas vezes a gente acha que sabe, não é? E quando a gente acha que sabe, às vezes já responde assim, ó: eu sei o que é, detesto política, detesto os políticos e não quero nem saber disso. E às vezes ainda com capricho complementa: e detesto aqueles que também acham que sabem, não é? Mas será que esse é o caminho? Vamos ver. A política é a ciência dos fenômenos referentes ao Estado. A ciência política. É um conceito, né? Mas vamos encontrar esse aqui também. Como é muito comprida a frase, eu pediria que vocês lessem para mim, quem está conseguindo, porque me delimitaram aqui um espaço, sabe? Eu não posso sair muito dele. Então, vocês conseguem ler aí um outro conceito sobre a política? O que é? A arte. Então, nós temos que é uma ciência e é uma arte.
Então, também um outro conceito, agora o lado de cá. Vocês têm o direito de ler a arte do quê? Ah, já está, essa aí já foi. É este outro aqui. A política. Isso, juntamos então os dois conceitos, né? Está lá no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque Ferreira, e entendemos que a política, com P maiúsculo, né, é a ciência e a arte da administração justa para o bem comum. Não é isso que o Espiritismo quer? Não está de acordo, né, com os nossos princípios? É exatamente isto. O Espiritismo, que se relaciona com as mais graves questões de filosofia, com todos os ramos da ordem social, que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, é em si mesmo uma ciência e uma filosofia. Então, como ciência e filosofia, nós vemos que o Espiritismo se relaciona, não é, com as questões morais, com a ordem social, portanto, com a própria organização da sociedade. Que para nós, esta nova sociedade, né, é uma sociedade justa, amorosa, e encontramos no Evangelho a plenificação desta sociedade como o reino de Jesus sobre a face da terra. Porque os exemplos que Jesus nos trouxe, na essência, são justamente a respeito do exercício da justiça e o exercício do amor. O Espiritismo, que se relaciona com as mais graves questões da filosofia, isso nós já vimos, o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, lei da adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Questões 614 a 1018. Então aí é que nós vamos encontrar esta correlação, não é, entre a política como sendo, não é, a ciência e a arte da administração justa para o bem comum, com a doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, onde são tratados esses assuntos, né, como a lei da adoração, que traz conceitos revolucionários, né, porque mesmo em termos de adoração, adorar a Deus, dizem-nos os Espíritos, que é fazer o bem e evitar o mal. Né? Não é ter uma imagem, não é ter reverência a um determinado ser, é fazer o bem e evitar o mal. Ali também é abordado a lei do trabalho, a reprodução, conservação, destruição, que envolve hoje questões como a ecologia, a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentado,